Você já parou para pensar que o sistema adora ver homens casados desde cedo? Por que que isso acontece? Por que que vendedores de consórcios, de cotas, vendedores de carro, de apartamentos ou casas querem que você esteja casado e rápido? O que que esses vendedores realmente querem e por que que eles desprezam homens solteiros e eles preferem homens casados e com filhos? Eles adoram homens casados. E nós vamos analisar aqui mais um elemento do nosso balanço patrimonial, que é o patrimônio líquido da solteirice. Ou seja, vamos fazer esse pequeno exemplo e vamos comparar a vida do solteiro com o do casado. Eu já estive em lugares de lazer, lugares de férias, e qual é o cliente ideal para qualquer vendedor? Não é o solteiro, não é a pessoa sozinha, na solitude. O cliente dos sonhos de um vendedor de qualquer coisa é um homem casado, porque o homem casado é muito previsível. Ele está sob uma pressão para prover, ele está ali para agradar a mulher e aos filhos. Muitas vezes o orçamento não é dele, ele precisa de várias coisas. Talvez nem precise, ele precisa de uma casa maior, de uma SUV, de móveis, ele é pressionado pela mulher para comprar um closet, para comprar móveis planejados, ou seja, ele acaba se tornando um escravo da dívida familiar e do status. A comparação com a família da esposa, com as pessoas que estão no Instagram, com os amigos, com os colegas, e ele sempre vai dizendo sim para tudo isso, para o consumo e não para si mesmo. E você que escolheu a solteirice, você que é solteiro, ou desquitado, ou divorciado, ou você que nunca teve um relacionamento, não sabe as vantagens que você tem estando nessa posição. Porque você não precisa gastar, você não precisa dar satisfação nem agradar aos caprichos e ao bem-querer de ninguém. E não está sujeito às vontades e variações de humor de outras pessoas que te pressionam para se encaminhar em dívidas. Você é uma pessoa privilegiada. Se você quiser andar com o seu carro popular, você anda. Se você quiser andar a pé, você anda. Se você quiser pegar um Uber, você anda. Se você quiser vender a sua casa e comprar fundos imobiliários, tudo bem. Ou deixar a sua casa para alugar e morar em outro local. Então a solteirice, ela transforma o seu salário, ela te dá muito mais possibilidades de investimento, de deslocamento, sem que você esteja sempre preso a passivos, boletos, contas, financiamentos, juros, amortizações, dívidas, multas. Então, no cenário, e além disso, nós temos que considerar que os custos do divórcio são os maiores que existem. Você pode perder 50% do seu patrimônio, ou até mesmo todo o seu patrimônio, dependendo da situação. E o homem solteiro, estando longe de um relacionamento, ele praticamente não corre esse risco. Ele constrói sobre rocha, ele não tem muitas despesas, ele tem mais receitas do que despesas porque ele pode negociar consigo mesmo, ele vai fazer as suas próprias escolhas e vai realizar alguns sacrifícios, algumas renúncias para ter um retorno lá na frente. Então não se trata de avareza, não se trata de ser egoísta, mas que o solteiro ele tem mais capacidade de resistir às pressões de consumo do que o casado. O casado é sempre um sujeito mais endividado, cheio de boletos, cheio de financiamentos, porque além dele ter pessoas para prover, ele também tem que manter um status. O pior não é nem prover as pessoas que dependem dele. A questão é você estar sempre entrando em dívida para manter sempre um status e manter sempre uma competição silenciosa
em que você tem que ser melhor do que o outro, tem que ser melhor do que o seu vizinho, tem que ser melhor do que o pai dos coleguinhas dos seus filhos, ou tem que ser melhor do que a colega ou a amiga ou os parentes no Instagram para mostrar que você é bem-sucedido. E no fundo, a pessoa acaba sendo mal sucedida. Por quê? Porque ela tem muitos ativos, ativos que tiram o dinheiro do bolso delas, e pouquíssimos ativos ou nenhum ativo para colocar dinheiro no bolso, apenas para tirar por meio de boletos, por meio de juros, por meio de financiamentos bancários, por meio de descontos na folha de pagamento, e isso vai levando o homem casado numa trajetória de dívidas, numa trajetória de endividamento, de estresse, de pressões, de uma pressão constante para que você sempre mostre que você, na verdade, é descolado, é bem-sucedido, que você venceu na vida, mas, na verdade, essa ostentação, essa exibição de bens como carros, casas, em valores maiores do que eventualmente você precise, a pessoa precisa de fato, e isso é um sinal de um patrimônio líquido negativo, porque as dívidas elas vão superando os bens, e muitos desses bens eles sofrem inclusive depreciação, eles desvalorizam com o tempo, e além de você pagar juros, você pagar uma série de taxas e impostos, porque quando você tem um carro, além de você pagar a prestação, você também vai pagar o IPVA. Ao comprar um imóvel caro, você também vai pagar o IPTU, que é proporcional ao valor do imóvel, e às vezes um imóvel que está acima das suas possibilidades e que está acima das suas necessidades, mas apenas para ostentar, para manter um padrão de vida aparente, de aparências, e que na verdade está levando a um desequilíbrio financeiro e a um endividamento crônico. Então essa é a vantagem dos homens solteiros, que possuem mais possibilidades de direcionar as suas energias e os seus recursos na geração de valor, na melhoria de si mesmo, no seu aperfeiçoamento e nas condições de ter uma maior condição de ganhar mais, de ter mais rendimentos, porque vai ser uma pessoa mais saudável, mais qualificada, mais livre, menos sujeita a pressões, menos sujeita às chantagens corporativas, e que ele vai ter mais condições de enriquecer do que um homem casado, não pelo fato de estar casado, mas pelo fato de tentar perseguir um status social e entrar numa competição, numa corrida de ratos para saber quem aparentemente é mais bem-sucedido. É isso, gente. Um abraço, fico por aqui. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.